Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia do Brasil nós falaremos sobre os transportes e as telecomunicações no Brasil. Vamos a uma breve introdução sobre o assunto que nós estamos abordando nesta videoaula. Bem, senhores, o principal meio de transporte no Brasil é o transporte rodoviário, responsável por cerca de 62% dos deslocamentos de cargas. Trabalhando a questão da matriz brasileira de transportes, o transporte rodoviário, conforme nós podemos observar no gráfico, corresponde a 61,1%, arredondando 62%, seguido pelo transporte ferroviário, que corresponde a 20,7%, seguido pelo transporte aquaviário, que corresponde a cerca de 13,6%, o dutoviário com 4,2% e o transporte aéreo com 0,4%. Nos slides a seguir, nós iremos falar sobre as características dos principais meios de transporte no Brasil. Rodovias. As rodovias, elas de certa forma são cerca de 4 vezes mais caro que as ferrovias, o transporte ferroviário, e quase 20 vezes mais caro que o transporte hidroviário, ou seja, as hidrovias. E de certa forma as rodovias ela provoca mais poluição atmosférica e principalmente agrava congestionamento nas grandes metrópoles do Brasil. O transporte rodoviário, ele não é só oneroso por causa dos seus maiores custos, mas também pelo precário estado de conservação das rodovias. Sendo assim, em muitos estados brasileiros, principalmente o estado de São Paulo, esses gastos do governo, eles diminuíram com a privatização de algumas rodovias. Daí, no caso, uma concessionária assume a administração do trecho e esta concessionária ela é encarregada de certa forma, implantar toda ali infraestrutura para beneficiar o motorista. Ok. Ferrovias. A grande época do transporte ferroviário no Brasil coincidiu com o auge do cultivo de café no final do século XIX até meados do século XX. Hoje o sistema ferroviário é mais utilizado no transporte de produtos e minérios. E no mesmo caso, no que diz respeito às rodovias, com a privatização do setor ferroviário, a participação das ferrovias na matriz de transportes subiu cerca de 5 para 24% no ano de 2008 e está em constante crescimento. Hidrovias. A maior parte dos 14% assinalados como transporte hidroviário no Brasil refere-se principalmente à navegação de cabotagem. A negligência com o desenvolvimento de hidrovias foi tanta que, nos anos 70, construiu-se a rodovia transamazônica e, paralela a ela, e relativamente bem próxima ali da região do Rio Amazonas, existia uma área perfeitamente navegável para a construção de uma hidrovia. Só que, porém, naquela época, como o transporte do futuro, o transporte símbolo do progresso, eram as rodovias, consequentemente, o governo preferiu construir a rodovia transamazônica, que hoje, de certa forma, ela acaba sendo, podemos dizer que, um elefante branco dentro da matriz de transportes no Brasil, porque parte dela é pavimentada, parte dela possui trechos não asfaltados e parte dela adentra principalmente em áreas de preservação ambiental,
aldeias indígenas e, consequentemente, gera muitos transtornos para os motoristas. Para concluir a nossa aula, vamos encerrar falando sobre as telecomunicações. Com a revolução técnico-científica, ou popularmente, conforme conhecemos, a terceira revolução industrial, as telecomunicações elas têm influência muito maior que os recursos naturais na localização das empresas. Pode-se mesmo dizer que, com a força de trabalho qualificada, as telecomunicações elas constituem o principal fator que influi na localização das empresas, principalmente a partir dos anos 80. Outra consequência do desenvolvimento das telecomunicações foi o surgimento de uma nova economia, formada por um conjunto de empresas de alta tecnologia que realizam negócios por intermédio da internet, que nós chamamos de comércio eletrônico, ou e-commerce ou e-comércio. E hoje, de certa forma, a maioria das grandes redes de varejo e principalmente das grandes lojas, além de elas possuírem as lojas físicas, elas possuem ali as lojas online e promovem promoções, descontos, dentre outros, ok? Bem, senhores, por aqui eu encerro esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.